Bom dia. O artigo que será abordado agora tem como título a discriminação homofóbica por meio do humor, naturalização e manutenção da heteronormatividade no contexto organizacional. Foi escrito por Samira Loreto, Edilberto Pompeu e Heloísio Moulin de Souza. As componentes do grupo são Gabriela França, Tamires Primo e Umalina Schrock. Para essa apresentação, iremos realizar uma breve introdução sobre o artigo e, a seguir, trataremos de alguns tópicos como a discriminação por homofobia e humor nas organizações, a heteronormatividade nas organizações, os procedimentos metodológicos, a análise dos resultados, o humor homofóbico frequente, o humor homofóbico naturalizado, as piadas homofóbicas para manter a heteronormatividade e, por fim, as considerações finais. Para introduzirmos, o artigo em questão buscou analisar se o humor homofóbico está presente no ambiente de trabalho e de que forma ele se apresenta. As práticas e políticas organizacionais que dão suporte à discriminação contra os homossexuais não estão ligadas somente à percepção de tal discriminação, como também está diretamente ligado às intenções de turnover, o comprometimento organizacional e o comprometimento na carreira. A discriminação por orientação sexual no trabalho também é refletida nas diferenças salariais entre pessoas heterossexuais e homossexuais. Segundo Medeiros 2007, dentre os três espaços que as pessoas desenvolvem sua vida, seja ela familiar, social e profissional, é no espaço profissional que os homossexuais sofrem maior discriminação, e pior ainda, de forma mais sutil, mais velada. Para a realização do trabalho, foi realizado um estudo de caso em uma empresa com o intuito de entender se o humor homofóbico está presente nas relações interpessoais no trabalho, formais ou informais, entre os trabalhadores da companhia e de que forma se manifesta e se relaciona com a lógica heteronormativa. Foram realizadas 12 entrevistas com funcionários, independentemente de sua orientação sexual. As entrevistas foram analisadas segundo o método de análise de conteúdo. Passamos para o tópico discriminação por homofobia e humor nas organizações. Para Borrillo 2009, a homofobia é a atitude de hostilidade com as pessoas homossexuais, sendo que o primeiro elemento é a rejeição irracional, ou mesmo ódio, das pessoas homossexuais. A homofobia é uma forma de qualificar os outros ou o outro como contrário, inferior ou anormal. Eric, em 1991, afirma que a hostilidade para com as pessoas homossexuais tem sido denominada de diversas formas, seja homofobia, heterossexismo, homossexofobia, homossexismo, homonegativismo e até mesmo anti-homossexualidade, sendo homofobia o termo mais usado na literatura. O preconceito para com os homossexuais é uma resposta ao medo daquilo que se apresenta como diferente quando tem-se como referência o modelo heterossexual. A discriminação ocorre de diversas formas, podendo ser a formal direta ou informal indireta. A discriminação formal direta manifesta-se nos normativos e procedimentos formais da organização, seja pela ação ou pela omissão de normas e procedimentos que promovem justiça social, igualdade e tratamento entre diferentes orientações sexuais. A discriminação informal indireta ocorre por meio de comentários inadequados, humilhações, ridicularizações e piadas manifestas no dia a dia nas interações sociais entre pessoas, sendo que a discriminação informal afeta o ajustamento e satisfação no trabalho de empregados gays, bissexuais e lésbicas. Passando para o tópico da heteronormatividade nas organizações. Heteronormatividade são as práticas e instituições localizadas que legitimam e privilegiam a heterossexualidade e os heterossexuais como um todo, sendo naturais e fundamentais, considerados como normal na sociedade. Assim, a heteronormatividade estabelece que expressões de gênero e sexualidade são consideradas normais e quais não são,
constituindo não somente os heterossexuais, mas também os próprios homossexuais como sujeitos anormais e falhos. Existe relação entre homofobia e heteronormatividade, pois para que a homofobia exista, deve ser estabelecida uma distinção que caracterize a homossexualidade como ilegítima em relação ao modelo heteronormativo e, portanto, passa a ser considerado como um perigo a ser combatido. A heteronormatividade se sustenta em grande parte na naturalização da família heterossexual e patriarcal. A suposta neutralidade da heterossexualidade como fundamento do laço afetivo e sexual restringe a possibilidade do reconhecimento de famílias constituídas por parceiros do mesmo sexo, assim como inferioriza o envolvimento amoroso entre pessoas do mesmo sexo ao status do não legítimo e estranho. Para esse artigo, nós temos os seguintes procedimentos metodológicos. Assim como eu disse anteriormente, este trabalho foi estruturado em uma forma de estudo de caso, no qual foram entrevistadas 12 pessoas de uma empresa do setor de petróleo, por meio de um roteiro de entrevistas semi-estruturado com perguntas abertas. Foi utilizada a técnica bola de neve, onde o primeiro entrevistado é conectado pelo autor e em seguida convida os demais participantes. Essa técnica é frequentemente usada quando a população sob investigação é formada por grupos considerados minoritários ou porque existe grande sensibilidade ao tema abordado pela pesquisa, como homossexuais que não se enquadram na forma hegemônica heterossexual. Uma observação importante é que os entrevistados foram escolhidos independente da orientação sexual. Essa não delimitação por uma orientação sexual específica ocorreu também por levar em conta relatos dos funcionários sobre suas observações de seu ambiente de trabalho, de onde pode emergir comentários homofóbicos ou heteronormativos com outras pessoas como colegas de trabalho ou trabalhadores do mesmo setor. Para a análise dos dados coletados, utilizou-se o método da análise de conteúdo, ou seja, um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. Os fragmentos das entrevistas foram agrupados em 3 grupos categóricos, dentro dos quais foram analisados, sendo o humor homofóbico frequente, o humor homofóbico naturalizado e as piadas homofóbicas para manter a heteronormatividade. Para a análise do resultado, para que todos possamos ter uma melhor visualização, temos a explicação de cada uma das categorias na tabela apresentada. E de forma mais breve eu irei citar um ou outro ponto para que não se estenda muito. Mas basicamente, na categoria do humor homofóbico frequente, nós temos que ela revela alta frequência com que as pessoas escutam piadas de humor homofóbico no trabalho. As suas subcategorias são alta frequência e homofobia diária, ou seja, é algo que acontece diariamente e o tempo todo. Alguns exemplos são: sempre tem isso, rola direto, deixa de viadagem no ambiente corporativo, as mesmas piadas da homofobia cotidiana. Temos também a descrição para o humor homofóbico naturalizado e para as piadas homofóbicas para manter a heteronormatividade. Mas essa análise, né, dos resultados, ela pode ser melhor analisada e lida com calma na página 9 do artigo em questão. Passando para o próximo tópico, que é o humor homofóbico frequente, a heteronormatividade estabelece uma relação hierárquica e oposicional entre tais identidades e faz com que aquilo que é considerado como anormal nessa relação seja o tempo todo repetido, recitado e lembrado nas relações sociais diárias, exatamente por não se apresentar como natural e normal, e assim sendo, é o que se torna visível e alvo de controle e preconceitos. A naturalização de piadas sobre homossexuais, adjetivadas pelo termo nada demais, é frequentemente
utilizada nos discursos dos entrevistados, com o intuito de mascarar o preconceito. É aquela história, você faz uma piadinha, mas não tem nada demais, é só uma brincadeira, não é sério. Um dos entrevistados acredita que há uma maior frequência de piadas que envolvam a questão da orientação sexual em eventos informais. Uma das explicações para esta fixação gay é que os homens heterossexuais utilizam o humor homofóbico como forma de autoafirmação de sua masculinidade, uma estratégia de defesa da precariedade de sua própria masculinidade. É aquela história, a masculinidade frágil. Passando para o tópico humor homofóbico naturalizado. Dizer que o humor homofóbico está naturalizado é afirmar que essa prática ocorre de forma natural e que essas ações não são problematizadas, questionadas ou até mesmo percebidas como homofóbicas pelos trabalhadores. Vários entrevistados relatam perceber o humor homofóbico como natural ou até mesmo como algo que não é problemático. Um entrevistado 6 diz que não se incomoda de fato com as piadas, mas sim com o politicamente correto que vem atrelado a elas. A naturalização das piadas homofóbicas ocorre justamente por se ter uma naturalização do heterossexual, que é visto como o normal, atuando como um dispositivo de vigilância e controle social. Assim, o humor serve para a manutenção do sistema e dos efeitos da ordem heteronormativa. Passando para o tópico piadas homofóbicas para manter a heteronormatividade. Além da naturalização das piadas homofóbicas como dispositivo de vigilância para manter a heteronormatividade, se observou nos discursos dos entrevistados outras formas de manutenção da heteronormatividade, com o objetivo de manter e preservar a inteligibilidade entre gênero e sexualidade produzida pela matriz heterossexual. O entrevistado 9 contou sobre como um colega de trabalho é extremamente preconceituoso, tendo a necessidade de autoafirmar-se o tempo todo, autoafirmando sua heterossexualidade. Nesse caso, fica evidente que o humor homofóbico atua como um mecanismo de defesa quando o indivíduo apresenta uma masculinidade frágil. Percebe-se aqui, com base nos diversos fragmentos acima citados, que as piadas ligadas à homossexualidade relatadas não têm nada de inocentes ou de brincadeiras. Servem ao propósito de manterem uma cultura organizacional heteronormativa e homofóbica, explicando que o comportamento é julgado adequado, heteronormativa, e qual não é o associado à homossexualidade. Para concluirmos, é importante destacarmos que as falas dos entrevistados deixaram claro a presença do humor homofóbico na empresa, sendo presente tanto nos encontros formais quanto nos informais, ocorrendo tanto com os entrevistados como também com colegas de setor. Em alguns relatos da entrevista, ficou evidente que muitos dos entrevistados não percebiam a gravidade de tais piadas, sendo consideradas naturais e não vistas como um ato de discriminação, sendo até mesmo caracterizado como sendo algo cultural, diminuídos a atos de infantilidade e até mesmo como uma prática de caráter inofensivo, servindo como manutenção da heteronormatividade. Tendo em vista os resultados encontrados, é importante não apenas a promoção e inclusão da diversidade no espaço organizacional, mas a criação de ações que combatam o preconceito por orientação sexual nas empresas, como também o ensino por parte das ações de treinamento do que é humor homofóbico, exemplificando quais falas são ofensivas aos colegas de trabalho homossexuais. E é isso. Muito obrigada pela atenção.